Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Eu sou o professor Braguinha e esse é o canal para pessoas como você, que quer aprender facilmente matemática, física e química e assim passar nas provas e concursos, levando você ao sucesso que merece. Para isso, se inscreva, ative as notificações para ser avisado das novas aulas, compartilhe e ajude aos amigos e parentes. Continuando a aula de notação científica, que será usada nesta aula, lembre-se sempre que as nossas aulas devem ser assistidas até o fim, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Notação científica. Operações. Portanto, aprenderemos as operações com notação científica. Lembrando que notação científica tem este formato. O número aqui da frente, que nós chamamos de coeficiente, e uma potência de base 10. Importante, o número só está em notação científica quando este coeficiente está entre 1 e 10. Na verdade, ele pode ser igual a 1 e se aproxima do 10, ou seja, 9,999, ele não pode ser igual a 10. Então, entre 1 e quase 10. Agora que nós lembramos o que é notação científica, vamos para a adição. Nós só podemos somar as potências de bases iguais, ou seja, na notação científica, como nós sempre usamos a base 10, o importante, então, é que os expoentes sejam iguais. Então, só posso somar se este expoente for igual a este. Nunca esqueça disso. Somar notações científicas quando os expoentes são iguais. O que nós vamos fazer? Somar os coeficientes e repetir a potência. Então, nós vamos somar aqui o coeficiente C1, né, da primeira notação, com o coeficiente da segunda notação e vamos repetir aqui toda a potência. Vamos a um exemplo. 3 vezes 10 à oitava mais 6 vezes 10 à oitava. Nós estamos somando e as potências são iguais, ok? Então, o que vamos fazer? Somar o 3 com o 6, dará 9, e vamos repetir a potência. 9 vezes 10 à oitava, está pronto o nosso cálculo, ok? Dica do professor Braguinha. Observe agora o problema. Temos aqui uma soma, porém as potências têm expoentes diferentes. Então nós não vamos poder somar normalmente. O que vamos fazer? Vamos transformar. Ou vamos transformar o 10 à sétima para 10 à quinta, ou 10 à quinta para 10 à sétima. A melhor dica é sempre transformar o menor expoente para o maior. Então vamos tentar transformar aqui 10 à quinta para virar 10 à sétima. E como vamos fazer isso? Com a dica do professor Braguinha, a dica da gangorra. Observe, se eu quero que o expoente aumente, então para isso aqui aumentar, é necessário que esse lado aqui desça. Ou seja, aumentar o expoente significa diminuir o coeficiente. Como é que aumenta o expoente? Aumentando realmente, mais 1, mais 2, mais 3. E o que acontece no coeficiente? Você diminui uma casa decimal aqui da vírgula. Então, a vírgula vai andando uma casa para a esquerda. Cada vez que a vírgula andar uma casa, aumenta-se 1 no expoente, ok?
Então, se eu quero aumentar aqui 2, eu vou ter que diminuir 2 casas no coeficiente. Então, vou repetir isso daqui e aqui eu vou andar 2 casas. A vírgula sai daqui de trás, 1 casa, 2 casas. E agora o que aconteceu? As potências ficaram iguais. Vou simplesmente somar aqui 2 mais 0,03. Se você tem dificuldade com o número com vírgula, pense em dinheiro que vai facilitar a sua vida. R$ 2,00 mais 3 centavos. Então, R$ 2,03. E repete a potência, porque agora elas são iguais. Primeira questão. Resolva. 6 vezes 10 elevado a menos 8, mais 1 elevado a menos 7. Novamente, os expoentes são diferentes. Pelo que nós aprendemos na dica há poucos instantes, devemos fazer o quê? Pegar o menor e fazer com que ele chegue ao maior. Onde está o problema aqui? Muitas pessoas confundem menos 8 e menos 7. O menor é o menos 8. Como assim, professor? Lembre-se da reta numérica. Se você tem dúvida, você está mais pobre se você dever 8 do que se você deve 7. Portanto, dever 8, você tem menos recurso, menos dinheiro do que quem deve 7, ok? Portanto, eu vou tentar transformar aqui o menos 8 em menos 7. Ora, menos 8 para virar menos 7, ele tem que aumentar 1. E se eu quero aumentar 1 aqui, eu tenho que diminuir uma casa aqui. Portanto, a vírgula vai sair daqui e vai ficar na frente. E lógico que ela não pode ficar sozinha, tem que colocar-se um zero. Então, 0,6 vezes 10 a menos 7, mais 1 vezes 10 a menos 7. Agora que as potências são iguais, pense no dinheiro, 60 centavos com mais R$1, R$1,60. Muito simples. Subtração. Na subtração, também nós vamos ter os expoentes iguais. Só podemos fazer subtração com expoentes iguais também. O que acontece com o coeficiente aqui é sempre igual que está pedindo na operação. Ou seja, se eu estou aqui subtraindo, eu vou subtrair. Se eu estou somando, eu vou somar. Se eu estiver multiplicando, eu vou multiplicar. Então, sempre o que acontece com os coeficientes é o que está pedindo a operação. Portanto, eu vou fazer aqui C1 menos C2 e vou repetir as potências, pois são iguais. Neste caso, o exemplo, 17 vezes 10 elevado a menos 2, menos 9 vezes 10 elevado a menos 2. As potências são iguais, portanto, eu devo fazer apenas 17 menos 9, 8. 8 vezes 10 elevado a menos 2. E está pronta a questão. Então, segunda questão. 2,5 vezes 10 elevado a 14 menos 8 vezes 10 elevado a 15. O que nós vamos fazer? Vamos simplesmente aqui, antes de qualquer coisa, fazer com que os expoentes fiquem iguais. Para isso, o que nós devemos fazer? Simples, pegar o menor e tentar transformar no maior. Então, o menor é o 14. 14 para virar 15 tem que aumentar 1. Aumentar 1 aqui significa diminuir 1 aqui. Portanto, a vírgula vai andar uma casa. Ok? E agora, podemos pensar no dinheiro. Se você deve R$8, veja, negativo, você está devendo. Aqui é positivo, então você deve R$8 a alguém, mas você paga 25 centavos, você ainda fica devendo R$ 7,75. Muito simples a segunda questão. Multiplicação. Novamente, observe que agora não é obrigado os expoentes serem iguais. Podem ser iguais, podem sim, mas podem também ser diferentes, ok? Então, o que vai acontecer com os coeficientes? Multiplicar. Então, vai ser C1 vezes C2. Só que, na multiplicação, os expoentes são somados. Olha a novidade.
Na multiplicação, nós vamos multiplicar os coeficientes e vamos somar os expoentes aqui da base 10. Exemplo, 4 vezes 10 elevado a 11 vezes 2 vezes 10 elevado a 3. Então, vamos fazer 4 vezes 2, 8, e vamos somar 11 com 3, dará 14. 8, 11 com 3, 14, está resolvido o exemplo. Terceira questão, 7 vezes 10 a quinta, vezes 4 vezes 10 a terceira. Observe que nós vamos fazer normalmente aqui sem problema, né? 7 vezes 4, 28. E vamos somar em cima 5 mais 3, 8. Beleza. Você vai dizer, professor, terminei. Mas nós temos um problema. Lembra a revisão que nós fizemos no início dessa aula? Que notação científica, o coeficiente tem que estar entre 1 e próximo de 10. Então, ele não pode nem chegar a 10. Esse aqui passou de 10, 28. Então, aqui não está em notação científica. O que nós vamos fazer? Temos que tirar a vírgula daqui, do 28, e colocar ela aqui para ficar 2,8. Portanto, eu tenho que diminuir uma casa. Lembre-se da gangorra. Se eu vou diminuir o coeficiente em uma casa, eu tenho que aumentar o expoente em uma casa. Portanto, aqui vai ficar 2,8 vezes 10 elevado a nona. Divisão. Novamente, os expoentes não são obrigados a serem iguais, certo? Então, vamos pensar aqui. Vamos dividir, porque aqui é uma divisão, então os coeficientes são divididos, não tem problema. Só que agora vamos subtrair os expoentes. Então, nós vamos pegar o expoente aqui da primeira notação científica e diminuir do segundo expoente aqui, ok? Exemplo, 15 vezes 10 elevado a 16 dividido por 3 vezes 10 elevado à quarta. Então, vamos dividir normalmente aqui o 15 pelo 3 e vamos subtrair o 16 do 4. 15 dividido por 3 dá 5 e 16 menos 4, 12. Está resolvido o exemplo. Quarta questão. 7 vezes 10 a quinta dividido por 2 vezes 10 a menos 3. O que nós vamos fazer? 7 dividido por 2 e aqui o 5, observe o cuidado, 5 e aqui o menos 3. Então, vamos fazer 5 menos o menos 3. Importante lembrar sempre a ordem, tem que ser este menos esse. Por quê, professor? Porque isso aqui é uma fração, você poderia pensar ela assim. E na regra vai ser sempre o expoente da potência aqui do denominador, do numerador pelo denominador. O numerador pelo denominador, sempre, ok? Portanto, vamos fazer 7 dividido por 2, 3,5. E 5, cuidado agora, aqui é menos 3. Se fosse 5 e aqui fosse 3, daria 2. Mas é 5 menos 3. Portanto, mais 3. 5 mais 3, 8. Muita gente erra aqui, ok? Potenciação. Imagine aqui uma notação científica elevada aqui a um expoente. O que nós vamos fazer? Aqui o coeficiente é elevado ao n. E vamos multiplicar o n e o e. Ok? Então, vamos multiplicar aqui os expoentes. Então, resolve aqui normalmente e aqui multiplica-se. Vamos ao exemplo. 2 vezes 10 à quinta, tudo isso é elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo. O que nós vamos fazer? 2 elevado ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aqui nós vamos multiplicar 5 vezes 3, que vai dar o 15. Ok? Muito simples. Quinta questão. Veja, 0,3 vezes 10 à quarta elevado ao quadrado.
Então, nós vamos fazer o quê? 0,3 ao quadrado. Cuidado com isso aqui, vai dar 0,09. E aqui nós vamos multiplicar 4 vezes 2, 8. 0,09 e aqui vezes 10 oitavas. Novamente, não está em notação científica. Nós teremos que andar duas casas aumentando, certo? Então, esse número vai ter que ficar maior. Imagine que ele aqui é 9 centavos, ele tem que ficar 9 reais, ok? Então, ele tem que vir para cá, vírgula, duas casas. Então, para aumentar aqui duas casas, eu devo diminuir duas. Lembre-se da gangorra. Se um lado aumenta, o outro diminui. Então, aqui vai ficar 9 e aqui vai diminuir 2, vai ficar 6. Radiciação. Imagine que você tem uma raiz enésima, tá certo? De uma notação científica. Nós vamos extrair a raiz do coeficiente e o expoente nós vamos dividir aqui pelo índice da raiz, tá? Vamos dar um exemplo. Raiz cúbica de 8 vezes 10 a 15. O que nós vamos fazer? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E aqui nós vamos simplesmente dividir o 15 por 3. 15 dividido por 3 dará 5. Portanto, 2 vezes 10 a quinta. Sexta questão. Raiz quadrada de 2,5 vezes 10 a nona. Veja, nós dissemos que nós vamos extrair a raiz desse aqui, beleza, e vamos dividir esse aqui por 2. Lembre-se que o índice aqui na raiz quadrada é 2, tá certo? Então, ele não precisa ser escrito, porque toda raiz quadrada nós já sabemos que aqui é um 2. Só que nós vamos ter dois problemas. A raiz daqui, que nós não vamos ter uma raiz fácil, e temos um problema de dividir 9 por 2. Então, o que nós podemos fazer para facilitar a nossa vida? Vamos andar a vírgula aqui em uma casa, ok? Se eu vou aumentar uma casa no coeficiente, lembre-se da gangorra, se eu quero aumentar o lado de cada gangorra, o outro lado vai diminuir uma casa. Então, aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 10 oitava. Agora vai ficar mais fácil. Raiz quadrada de 25 é 5 e 8 dividido por 2, 4. 5 vezes 10 a quarta. Bem, meus amigos, concluímos mais uma aula. Espero sempre que você volte, né, e traga mais amigos. Você tem amigos e parentes que com certeza vão aprender muito com as nossas aulas. Até a próxima aula.